Você usa técnicas de meditação que fazem o seu sistema nervoso funcionar mais rápido do que o normal. Essas técnicas são acessíveis, mas há algo que quase ninguém entende. Você não precisa fazer nada. Não precisa forçar, nem buscar, nem tentar. Isso vai acontecer de qualquer forma. E se você entende isso, destrói metade do mercado espiritual, porque ninguém pode te vender o que já está em andamento dentro de você. Bentov sabia disso. O despertar não se compra, se sintoniza. A realidade já está se desdobrando a seu favor, mas a sua mente faz tanto barulho que você não percebe. Você tenta forçar a sincronicidade, empurrar os milagres, manipular a energia, mas o universo não precisa dos seus truques. Ele precisa do seu silêncio. A maioria acredita que não manifesta porque lhe falta poder, mas o problema é justamente o contrário. Sobra interferência. Quanto mais espiritual você se acha, mais se afasta da fonte se ainda não aprendeu a calar-se por dentro. A maioria pede desde o ruído, desde a ansiedade, o medo, a carência, e depois se frustra quando não obtém resultados. Você visualiza, repete mantras, ora, insiste, e nada muda. Então culpa a vida, ou pior, culpa a si mesmo. Mas o problema não está no seu desejo, e sim na vibração do seu corpo enquanto deseja. O universo não entende palavras, entende frequência. Se você pede abundância, mas vibra escassez, a mensagem chega distorcida. É como tentar sintonizar uma rádio com a antena dobrada. Tudo o que você ouve é ruído. Bentov chamava isso de o erro do esforço. Tentar manifestar sem antes sincronizar o instrumento. Seu corpo é uma antena, e quando está fora de fase, o que você envia ao universo é uma versão distorcida da sua intenção. Imagine duas pessoas tocando violão. Uma afina as cordas antes de tocar, a outra não. As duas tocam, mas só uma gera música. Não se trata de pedir mais forte, mas de se afinar. O que você percebe como realidade é apenas uma versão reduzida dela. Seu sistema nervoso é como uma fenda minúscula por onde você filtra a imensidão do universo. E essa fenda se abre ou se fecha conforme seu nível de coerência interna. Quando você está ansioso ou com medo, o corpo te limita ao básico, apenas o necessário para sobreviver. Mas quando está em coerência, quando respiração e coração batem em fase, a fenda se expande e você começa a enxergar mais possibilidades, mais caminhos. O que chamamos de milagre não é o universo mudando, é a sua percepção que se amplia. O universo continua o mesmo, o que muda é a resolução do seu receptor. E sim, soa poético, até lembrar que Bentov era engenheiro, e engenheiros não escrevem poesia. Então, se um cientista te diz que seu corpo gera ondas estacionárias capazes de alterar a percepção da realidade, talvez valha a pena escutar. Segundo Bentov, o corpo é um oscilador ressonante. Cada respiração, cada batida do coração emite um pulso eletromagnético e quando esses pulsos se alinham, o seu campo energético se torna coerente, como um feixe de laser perfeitamente focado. O coração age como o gerador, o cérebro como o modulador e a intenção é a mensagem que viaja nessa onda. Por isso, o universo não responde ao desejo, mas à modulação vibracional. Se você está nervoso, a onda se rompe. Se está calmo, a mensagem chega limpa. Quando coração e mente vibram em uníssono, você se torna uma antena perfeita. E o melhor de tudo é que não precisa acreditar, só precisa sincronizar. Se algum dia você já sentiu um momento de profunda paz, aquele instante em que tudo parece fazer sentido e o mundo inteiro parece te escutar, você já viveu isso. Isso é coerência, isso é Bentov, isso é ciência com alma. Muita gente acredita que manifestar é repetir frases bonitas, mas se o corpo não acredita, o universo só recebe ruído. Você diz, sou abundante,
mas o estômago se contrai, a mandíbula se aperta, sua biologia grita o contrário. O universo não responde à sua voz, responde ao seu sistema nervoso. Cada "e se não der certo" é uma tesoura cortando a onda. Cada dúvida é uma interferência. E o ruído destrói a coerência. Quando você força, quando se desespera, quando tenta empurrar a realidade, você a bloqueia. A dúvida não mata o milagre, apenas o desalinha. Bentov chamava isso de a fórmula do pedido. E ela não tem nada de misticismo decorativo. É fisiologia vibracional pura. Entender como sua biologia se comporta quando sua consciência e sua energia finalmente falam o mesmo idioma. Esse é o ponto central do que Bentov chamava de sincronização. Ele resumia tudo com sua elegância habitual. Não se trata de forçar, mas de permitir que o sistema faça o que já foi projetado para fazer. E acredite, o seu corpo já sabe. Ele só precisa que você pare de atrapalhar. 5 passos, 5 minutos. Um ritual breve, capaz de reorganizar toda a sua bioeletricidade e deixar o universo sem desculpas para não responder. Porque quando você vibra em coerência, não há negociação possível. Passo 1. Sente-se, mas sem teatralidade. Não precisa parecer um monge recém-chegado do Himalaia. Apenas sente-se com dignidade. Mantenha a coluna alongada, o queixo relaxado, as palmas abertas. Nada heróico, apenas confortável, mas desperto. Agora feche os olhos e escute. Não o barulho da rua, nem o tic-tac do relógio, nem as notificações do celular. Escute o seu pulso. Esse ritmo constante e silencioso é a sua frequência base, sua portadora, como dizia Bentov, a onda sobre a qual tudo o resto viaja. Durante 1 minuto não tente nada, nem respirar melhor, nem pensar menos, nem sentir mais. Apenas observe. É aqui que a maioria desiste, não por falta de disciplina, mas porque o silêncio é insuportável quando você passou a vida inteira fugindo de si mesmo. Mas é nesse silêncio que o trabalho real começa. E se você se distrair, tudo bem. Isso não significa que está fazendo errado. Significa que sua mente acabou de perceber que você não precisa mais dela para tudo. Passo 2. Sem romper a quietude, inspire pelo nariz durante 6 segundos e expire pela boca durante outros 6. Faça isso devagar, como se cada respiração fosse uma onda que sobe e desce. Repita 3 vezes, sem pressa. O que você está fazendo não é relaxar, é criar sincronia fisiológica. Está dizendo ao seu sistema nervoso: podemos trabalhar juntos. Seu coração, seu cérebro e sua respiração começam a se alinhar, a conversar em impulsos elétricos, e quando fazem isso em fase, geram um campo medível, ordenado, harmônico, coerente. Não precisa ser perfeito. Não há a polícia do pranayama te observando. Basta estar presente. E se bocejar, melhor ainda. Significa que seu corpo acaba de soltar o controle. Nesse instante, a biologia entende a mensagem. Estamos seguros. O corpo deixa de lutar contra a mente. E se você já se perguntou por que alguns monges conseguem meditar por horas sem se entediar, é porque lá dentro, enquanto você pensaria que nada acontece, está acontecendo tudo. Passo 3. Leve agora sua atenção para o centro do peito, não para a cabeça. O pensamento é ótimo para calcular impostos, mas a conexão acontece aqui, onde se sente, não onde se analisa. Evoca uma gratidão verdadeira, não uma lista de afirmações vazias, mas algo real, algo que te fez sorrir sem planejamento. Pode ser o olhar do seu cachorro, o cheiro do café pela manhã, ou alguém que te ouve sem tentar te consertar. Isso basta. Sinta essa sensação se expandir. O calor no peito não é metáfora, é eletricidade se ordenando.
A amplitude da sua onda aumenta e, nesse instante, o seu campo começa a emitir coerência. Se vier um nó na garganta ou lágrimas, não segure, não é fraqueza. É o seu sistema elétrico drenando interferências. A corrente precisa liberar espaço para que a nova frequência flua limpa. Bentov dizia que o coração é o oscilador mestre do corpo e a mente apenas modula a sua frequência. Esse momento não é sentimentalismo, é engenharia vibracional. E se ainda por cima faz você se sentir bem, é lucro duplo. Passo 4. Com o campo já estável, formule sua intenção. Mas atenção, não no futuro. O futuro é a desculpa favorita do ego para adiar a mudança. Declare em presente, curta e direta, com 10 palavras ou menos. Algo como: estou em calma e rodeado de oportunidades reais. Ou meu corpo está saudável e responde com vitalidade. Mais do que isso, é distração. Se você precisa escrever um parágrafo, não está pedindo. Está redigindo um roteiro da Netflix. Agora, imagine uma única cena que simbolize o que você pediu. Apenas uma, sem montagens com música épica, sem exageros mentais. Uma imagem simples, concreta, onde você já está vivendo aquilo que deseja. Visualize por alguns segundos e, mais importante, sinta. Sinta como o seu corpo reage estando ali. A respiração, a temperatura, o ritmo interno. Não pense, quero isso. Pense, isso já vibra em mim. Porque você não está imaginando algo inexistente. Está apenas sintonizando uma frequência que já existe. Nesse instante, sua mente modula a portadora do coração e o campo inteiro se alinha. Essa rede invisível que conecta tudo começa a te ouvir. Se pudesse ver, seria como um feixe de luz saindo do seu peito, atravessando o ruído, alcançando o alvo com precisão. Enquanto você ainda se pergunta se vai funcionar, o universo já está reorganizando coordenadas para responder. Passo 5. Chega a parte que o ego mais teme: soltar. Mas soltar de verdade, não com resignação e sim com certeza. Diga mentalmente: eu solto o quando. E então pergunte em silêncio: qual é a ação coerente que posso fazer hoje? Espere a primeira resposta que surgir, não importa se for pequena. Um gesto, uma mensagem, um sorriso, um passo mínimo. Faça sem pensar demais. Essa é a vibração do campo empurrando você em direção à congruência. O universo responde ao movimento coerente, não ao esforço ansioso. Muitos pedem e ficam esperando um sinal do céu, enquanto ignoram as mensagens, os e-mails, as oportunidades humanas. Depois dizem: nada acontece. Claro que não. O universo não pode clicar por você. A ação não é castigo. É o eco físico da sua coerência interna. Peça como um laser, haja como um imã. E se perceber que as coisas começam a se mover, mesmo que devagar, não corra para contar. Guarde silêncio. Milagres, como experimentos delicados, se perdem quando são expostos antes da hora. Faça isso por alguns dias e algo começa a mudar. Você deixa de pedir e passa a emitir. Deixa de perseguir a realidade e começa a atraí-la naturalmente. E quando tudo começar a fluir com leveza, você vai sorrir e pensar: Bentov estava certo. Essa é a fórmula Bentov, uma ciência disfarçada de silêncio, um ritual que não exige que o universo mude, mas que você se lembre de vibrar como ele. Pedir bem não é gritar desejos para o céu, mas se tornar o tipo de frequência que o universo não pode ignorar. No entanto, suas crenças são interferências na transmissão. Pensamentos aprendidos que vibram em baixa frequência. Se a sua portadora está cheia de ruído, a realidade não entende o pedido. Por isso, antes de pedir, limpe o canal. Perceba a frase silenciosa que te sabota: não sou suficiente. Não mereço. Isso não é para mim. Questione: isso é verdade ou é aprendido? Substitua por algo novo. Estou aprendendo a receber. Estou disponível para o amor. Minha abundância beneficia a todos.
Respire fundo 3 vezes, sentindo essa nova verdade se instalar no peito. Não basta pensar diferente, é preciso vibrar diferente. Se sentir resistência, tudo bem. O ego odeia perder protagonismo. Dê-lhe um chá e diga: relaxa, eu te chamo quando for hora de sofrer de novo. Bentov afirmava que o tempo não é linear, mas espiralado. Tudo o que você pediu já existe em outra faixa de frequência. Quando você se torna coerente, não atrai, colapsa. O universo não demora. Ele apenas espera que você tenha estrutura vibracional para sustentar o que pede. Por isso, alguns desejos chegam rápido e outros demoram. Não por serem impossíveis, mas porque seu campo ainda está se ajustando. A ação inspirada não é fazer mais, é fazer o que mantém a coerência. Se algo te drena, não faça. Se algo te expande, siga por esse caminho. E se nada acontecer, lembre-se, o silêncio do universo não é rejeição, é calibração. Às vezes o atraso não é falta de energia, mas proteção, porque se chegasse antes, te transbordaria. O universo é sábio e tem um senso de humor impecável. O universo sempre te envia exatamente o que você precisa, e o faz até que você não precise mais. Bentov chamava isso de o protocolo diário, 3 vezes por dia, nem mais nem menos. Não é para criar obsessão, mas para lembrar ao universo que você continua em sintonia. Manhã, meio-dia e noite. 2 minutos por sessão. O tempo que você gastaria olhando o celular, mas desta vez para olhar para dentro. A maioria passa o dia inteiro conectada às redes, mas desconectada da própria rede interior, e depois se pergunta por que o Wi-Fi do universo não funciona. O protocolo diário de Bentov não é um ritual místico, é um sistema de calibração energética. Cada sessão reinicia o seu sistema nervoso, limpa o ruído e restaura a coerência. Não há necessidade de velas, incensos ou cristais exóticos. O único requisito é presença. Passo 1. Respire 6.6. Inspire por 6 segundos, expire por 6 segundos. Nem mais, nem menos. Sua respiração é o metrônomo da realidade, uma senha vibracional. Cada vez que você respira nesse ritmo, o campo te reconhece e te dá acesso. Se perceber que suspira mais do que o normal, é um bom sinal. Está soltando mais passado do que imaginava. Passo 2. Conecte-se com a gratidão, mas não aquele grato universo automático de Instagram. Falamos de gratidão real, palpável, que se sente no corpo. Um café quente, um raio de sol, uma risada genuína, uma lembrança simples. Gratidão é mais do que emoção. É uma frequência estabilizadora. Quando você agradece, sua bioeletricidade se ordena, cérebro e coração se alinham, e é aí, exatamente aí, que a magia começa. Passo 3. Visualize uma única cena. Não toda a sua vida perfeita, nem um trailer de Hollywood. Apenas uma imagem simples. Você vivendo algo que pediu. Uma representação clara do estado que quer manifestar. Porque o universo não responde a listas infinitas, mas a sinais coerentes. Quando sua mente e sua emoção sustentam uma imagem nítida, o campo entende a mensagem. É como enviar um e-mail quântico sem erros de sintaxe. Passo 4. Escreva uma microação. Só uma. Não um plano estratégico, não 50 tarefas. Uma ação coerente com o que você acabou de sentir. Pode ser enviar uma mensagem, dar um passo, organizar algo ou falar uma verdade que evitava. Enquanto você faz o pequeno com coerência, o universo cuida do grande com elegância. A ação é a ponte entre vibração e matéria. E se você não cruza essa ponte, passa a vida apenas contemplando o milagre à distância. Passo 5. Registre 3 linhas. Sinal de hoje. Como estou vibrando? Seja honesto. Se está tenso, escreva. Não existe castigo. Fingir alegria não eleva a frequência. Intenção de hoje.
O que estou emitindo? Qual emoção, qual tom, qual versão de mim está sendo enviada ao campo? Ação de hoje. O que faço de forma coerente? Porque espiritualidade sem ação é teoria. Coerência se prova nos atos, não nos hashtags. Repita isso 3 vezes ao dia. Não porque o universo precise lembrar de você, mas porque você precisa lembrar de si. A mente humana é como um GPS com amnésia. Perde o sinal o tempo todo. Mas se você recalcula 3 vezes por dia, reordena sua frequência e ajusta sua rota, é impossível acabar no mesmo lugar de antes. Com o tempo, algo muda. Seus desejos continuam, mas a vibração muda. Você percebe que o que buscava fora era apenas um reflexo do que faltava dentro. E então, um dia comum, sem fanfarras, sem sinais místicos, você simplesmente respira, agradece, age e tudo se encaixa. A vida deixa de ser uma batalha. O universo deixa de ser um teste. Sua realidade começa a se mover no ritmo da sua respiração. E nesse instante, sem perceber, você se torna aquilo que Bentov sempre quis ensinar, um ser humano em coerência com o cosmos. Ou, como ele dizia com aquele sorriso meio científico, meio irônico, parabéns, você finalmente parou de lutar contra a corrente do universo. E o mais curioso é que, ao soltar, você começou a avançar. Agora, feche os olhos outra vez. Sim, de verdade. Não é metáfora. Este não é apenas mais um vídeo. É um lembrete de que o universo já está ouvindo. Você está participando de um experimento consigo mesmo. Sinta o seu coração. Não o imagine. Sinta-o. Esse pulso constante que está aí desde antes de você ter um nome. O mesmo batimento que te acompanhou quando ainda não sabia falar. Agora ouça a sua respiração. Entra e sai, como as ondas que vêm e vão sem pedir permissão. A mente começa a se aquietar. Ela para de correr atrás de respostas e simplesmente observa. Você apenas vibra. Imagine ondas saindo do seu peito, se expandindo para fora, como quando uma gota cai num lago e a água responde em círculos perfeitos. Cada respiração é uma frequência que toca algo muito maior do que você, mesmo que seu corpo permaneça no mesmo lugar. Essas ondas atravessam paredes, cruzam ruas, se misturam com outras, vindas de corações, pensamentos e intenções. Uma sinfonia vibracional invisível, mas real. E lá fora, algo responde. Pessoas que pensam em você sem saber porquê. Oportunidades que surgem quando você já havia desistido. Coincidências que se encaixam como peças que o universo guardava para o momento exato. Não é porque você forçou, não é porque tentou controlar, é porque você entrou em ressonância. Você não está mais perseguindo a realidade. Está fazendo-a dançar com você. E nesse ritmo não existe esforço, apenas harmonia. Se você sentiu algo poderoso ao ouvir isso, é porque está pronto para o próximo passo, para deixar de buscar e começar a manifestar conscientemente. No livro Seu Eu Superior, disponível no primeiro comentário fixado, você vai aprender o passo a passo completo para despertar essa força interior que dobra a realidade ao seu redor. Lá, você não vai encontrar frases bonitas nem promessas vazias, mas métodos práticos para manifestar dinheiro, atrair amor verdadeiro, transformar seu corpo e elevar sua frequência ao ponto em que tudo começa a se alinhar naturalmente. Se você já percebeu que o universo responde à coerência, então está na hora de assumir o controle da sua vibração. Descubra agora como se tornar um ser consciente, magnético e criador da própria realidade. Acesse o primeiro comentário fixado e inicie hoje o caminho de volta ao seu eu superior. Ao começar essa jornada de reconexão com o seu eu superior, algo dentro de você muda. A percepção se expande. É como se, de repente, você passasse a sentir o universo pulsando junto com o seu coração.
Se pudesse ver de cima, pareceria que o cosmos inteiro respira em sintonia com você. E de certa forma, é exatamente isso que acontece. Porque tudo vibra, montanhas, cidades, luz, pensamentos, e agora você sabe que sua intenção também vibra. A diferença é que você pode escolher o tom dessa vibração. Você pode se tornar uma nota clara dentro dessa orquestra imensa de frequências. E quando faz isso, a realidade se ajusta para te acompanhar. De repente, tudo flui. As coincidências deixam de parecer acaso. As pessoas certas aparecem. Os caminhos se abrem. E se alguma vez duvidar de que está criando algo, apenas olhe ao redor. Não é mágica, é física com senso de humor. Porque a verdade é que você sempre foi parte da sinfonia, apenas estava tocando desafinado. Quando finalmente se alinha, quando respira em coerência, sente gratidão verdadeira e age sem medo, o universo percebe. As coisas não apenas acontecem com você, mas dentro de você. E se tudo isso te soa místico, lembre-se, a música também era invisível, até que alguém ousou medir a vibração do ar. Então, se hoje há algo dentro de você vibra diferente, não questione, respire. Esse tremor interno não é emoção, é o universo respondendo à sua frequência. Mas lembre-se, a coerência funciona como um amplificador. Ela não muda a música, apenas aumenta o volume. Se você é amor, irradiará amor. Se é compaixão, expandirá compaixão. Mas se vibra em medo, o medo se multiplicará. Se a sua base é raiva, a raiva se tornará contagiosa. Por isso, Bentov advertia com clareza: não busque a coerência para ter poder. Busque-a para servir ao equilíbrio natural. Não porque exista um Deus vigilante anotando pecados, mas porque o universo opera por ressonância. Não há prêmios nem castigos. Há ecos, o que você emite volta, o que você vibra se reflete, o que sustenta dentro se manifesta fora. A coerência não é um truque para manipular a vida, é um compromisso com ela. Se você se alinha para controlar, acabará prisioneiro do próprio controle. Se busca ordem para dominar os outros, será dominado pela mesma energia que gerou. O universo não obedece vontades, obedece leis simples. Peça com amor, não com carência. Com expansão, não com medo. Com confiança, não com controle. A diferença parece sutil, mas muda tudo. O mesmo desejo, quando pedido na escassez, te aprisiona. Quando pedido na gratidão, te liberta. Imagine um microfone aberto em um estádio. Se você fala com calma e clareza, todos ouvem sua mensagem, mas se grita com medo, só gera ruído e desconforto. A coerência é esse microfone. E a pergunta é, o que você está amplificando? Porque aqui não existe neutralidade. Cada pensamento, cada emoção, cada gesto está modulando o seu campo energético neste exato momento. E se isso te causa um leve desconforto, ótimo. Significa que você está levando a sério. O verdadeiro risco não está em a coerência não funcionar, mas em funcionar bem demais, amplificando justamente aquilo de que você ainda não tem consciência. Bentov dizia: a coerência não serve para pedir novos brinquedos ao universo, mas para lembrar que você é parte do universo, e tudo o que emite o afeta. Use-a como um ato de responsabilidade, como quem acende uma tocha na escuridão. Essa luz pode iluminar o caminho ou provocar um incêndio. O universo não castiga nem recompensa, ele ressoa. E quando você aprende a ressoar a partir do amor, descobre que nunca foi necessário pedir tanto. Bastava ser coerência em movimento. O que você acabou de despertar dentro de si é apenas metade do processo. Agora, precisa aprender como amplificar essa frequência, para que tudo o que desejar se manifeste com precisão quase científica. Esse conhecimento está no próximo vídeo. Não deixe passar, porque se o fizer, voltará a vibrar como antes, e você já não é mais o mesmo,
Clique agora e descubra o passo que separa quem apenas entende a energia de quem realmente a domina.